Bom dia para quem estiver ouvindo do Brasil e boa noite a nós na China. Quero agradecer à professora Tia por nos honrar com o convite para este congresso. Bom, este é o tópico de um artigo em que estou presentemente trabalhando, a mando da minha divina orientadora, a professora Harrison, da Universidade de Macau. Contudo, o tema já havia surgido anos atrás ao ler a tese de doutorado do professor Antônio Menezes, tese também sobre o Padre Guerra. Na página 14, o professor Antônio sugere que o Padre Guerra praticou algo como leituras figuristas dos clássicos chineses e que o conceito de revelação primitiva é fundamental em sua teologia. Eu vou aqui seguir esta pista deixada pelo professor Antônio. Estou aqui comparando o Padre Guerra, que é infelizmente um tanto desconhecido, e figurismo chinês, que é algo que quase ninguém conhece. Introduzirei, portanto, as duas coisas antes de investigar o suposto figurismo do Padre Guerra. Padre Guerra foi o maior sinólogo em língua portuguesa, e mesmo que seus detratores não acreditem na qualidade da obra de tradução e comentários do padre, ao menos em matéria de quantidade haverão de concordar que ninguém fez mais que ele, exceto talvez James Legge, na língua inglesa. Além disso, o Padre Guerra levou uma vida cinematográfica. Foram guerras, guerras civis, revoluções, condenações à morte, expulsões, etc. Ele tinha o talento de estar presente onde a história estava acontecendo. Bom, é suficiente por enquanto. Por uma questão de tempo, passemos ao figurismo. O figurismo original. Figurista foi um termo atribuído a um grupo de jesuítas franceses do século XVII e século XVIII que adotaram uma exegese tipológico-alegórica na interpretação dos clássicos chineses, sobretudo o I Ching. Figurismo, portanto, é o método tipológico de interpretação e as ideias desenvolvidas a partir dele. O método tipológico foi usado por cristãos na interpretação do Velho Testamento desde o começo, mesmo por autores do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo. Por exemplo, Moisés seria uma figura de Jesus Cristo. Israel é uma figura da Igreja. Haveria, de acordo com tal leitura, um nível de significado sob o texto, e as figuras são a chave para a sua interpretação. Em outras palavras, lê-se o texto entendendo que as figuras nele representam eventos bíblicos, ensinamentos, doutrinas ou personagens cristãos. Frequentemente, tais figuras têm caráter profético. Logo veremos como tal tipologia foi empregada na interpretação de textos clássicos chineses. O padre Joaquim Bouvet é considerado o fundador do figurismo. Nós o vemos à esquerda, à direita está o imperador Kangxi, da dinastia Qin. Bouvet foi mandado à China com uma comitiva de padres de grande cultura para o intercâmbio cultural na corte de Kangxi. Kangxi se tornou um protetor da missão católica e estava interessado em estudar matemática com os jesuítas. Em particular, Kangxi tinha interesse na pesquisa que Bouvet desenvolveu a respeito do livro das mutações, o I Ching. O interesse do imperador, abrimos um parênteses, pelas coisas ocidentais, dera aos padres a esperança de que Kangxi eventualmente se tornaria um Constantino chinês, o que não aconteceu. Quanto aos fundamentos teoréticos e teológicos do figurismo de Bouvet, os quais guiaram as suas leituras figuristas. Física Teologia. A tese de que vestígios de uma religião original ou uma teologia pura, ou ainda uma revelação divina aos pais da humanidade estariam preservados em graus diferentes nas diversas tradições humanas. Uma civilização antiga como a chinesa, especulou-se, deve ter preservado em parte tais elementos em suas escrituras clássicas. Um segundo ponto, a crença na figura de um legislador da antiguidade
que compilou e legou a sabedoria primeva. Tal legislador, conhecido como Hermes Trismegistus na Grécia, Zoroastro na Pérsia ou ainda Enoque na Bíblia, deve estar também presente nos antigos clássicos chineses, a China sendo uma civilização tão antiga e orgulhosa de seu passado remoto. Importa encontrar quem, na tradição chinesa, corresponde ao legislador. A isto Beauvais se propôs. Cabala e hermeticismo são fundamentais para Beauvais, como vários autores já apontaram, mas não entraremos no mérito por falta de tempo. Gostaríamos, contudo, de ressaltar a influência da tradição enóquica, dos textos apócrifos atribuídos ao patriarca, textos do tipo O Mito dos Vigilantes, que parecem ser uma chave hermenêutica para se entender os tratados figuristas escritos por Beauvais. Tratam-se de histórias de anjos caídos e profecias a respeito de um filho de Deus, um Messias. Para os figuristas, os ideogramas também são portadores da sabedoria antiga primordial. Em outras palavras, os ideogramas conteriam figuras de eventos, doutrinas e personagens bíblicos ou cristãos. Como exemplo, o ideograma Lai seria composto, de acordo com os figuristas, por um homem pregado a uma cruz entre dois outros homens, portanto, uma figura profética inspirada a respeito do Cristo crucificado. Abrimos aqui um parênteses, tal leitura não está exatamente de acordo com a etimologia do ideograma, que é mais aceita na academia, mas faria sentido a alguém com a filiação teológica de Padre Beauvais. As teorias que estamos aqui descrevendo soarão absurdas, mas levando-se em conta o aparato teológico de Beauvais, pode-se entender porque o padre francês chegou às conclusões a que chegou. Em carta, Leibniz-Beauvais lista algumas das coisas que encontrou em sua pesquisa sobre a tradição chinesa antiga. Ele lista conhecimento de Deus como Criador, a Santíssima Trindade, o pecado e a punição de anjos maus, provavelmente reflexo de suas leituras de textos enóquicos apócrifos, a corrupção da natureza humana pelo pecado, o dilúvio, a encarnação futura da palavra divina, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O Livro das Mutações, de acordo com o Padre Beauvais, é o mais antigo dos clássicos chineses. É transmissor da sabedoria original. É o coração do figurismo chinês. Quanto ao autor, Beauvais acreditava que o I Ching deve ser a obra do legislador primordial, de um Enoque. Tal figura foi identificada com Fu Xi, o autor dos hexagramas de acordo com a tradição chinesa. O I Ching, portanto, é portador da sabedoria primeva que o legislador nos teria legado e que os chineses teriam preservado. Aqui temos o exemplo do hexagrama Qian, a primeira linha conforme a interpretação figurista de Beauvais. O texto hermético lacônico truncado do I Ching dá, como se sabe, margem para toda sorte de interpretações, e os figuristas exploraram este fato ao máximo. Esta é a tradução do Padre Guerra: dragão escondido no fundo da água sem ação. A primeira linha seria, de acordo com Beauvais, Jesus Cristo, o qual pacientemente espera as ordens de Deus Pai. Concluímos então aqui que um texto de caráter político e divinatório passa a ser uma profecia a respeito do Cristo. Gostaríamos também de observar que o dragão, sempre uma figura do mal na Bíblia, especialmente no Apocalipse, torna-se, na leitura de Beauvais, uma figura do Cristo, contra a simbologia bíblica. Isto é a estratégia de acomodação de Matteo Ricci, levada a um outro nível pelo padre francês. Agora a última linha do Tian, do hexagrama Tian.
Beauvais viu no texto uma figura do anjo caído, reflexo, nos parece, do mito dos vigilantes. Na tradução do Padre Guerra, o dragão excedeu-se e arrependeu-se. Beauvais identificou Satanás no dragão rebelde, o Kalon. Outros outros hexagramas foram objeto de interpretações figuristas. Não temos tempo aqui de lidar com nenhum deles. Ordem, progresso, próximo. Chegamos, enfim, à questão do suposto figurismo do Padre Guerra. E quanto ao livro das mutações do Padre, sua tradução e comentários, há figurismo neles? Os comentários do Padre Guerra estão basicamente restritos a questões de tradução, como de praxe, comparações entre a tradução portuguesa e a de James Legge. O Padre Guerra aceita com mais docilidade a autoria dos textos conforme a tradição chinesa. Portanto, o rei Wan escreveu a primeira sentença e o duque de Zhou escreveu as 6 linhas para cada hexagrama, e não Enoque. O Padre Guerra não acredita na teologia de Beauvais. O livro das mutações para o Padre Guerra se trata de um livro de divinação e não de profecia. O Padre Guerra, inclusive, chega a citar a Cabala em alguns momentos, mas sempre de forma negativa, como, por exemplo, na introdução ao seu livro das mutações. Podemos então concluir que não é através do livro das mutações que vamos achar o figurismo do Padre Guerra, se é que ele existe. Inclusive porque, em sua introdução ao I Ching, o Padre Guerra demonstra conhecer as cartas entre Beauvais e Leibniz, o que evidencia que o Padre Guerra conhecia o que já foi chamado pelos detratores de Beauvais como figurismo dos enoquistas. O Padre Guerra não aplicou as teorias de Beauvais em lugar nenhum, até onde sabemos. Por outro lado, vemos que ele adotou as ideias de Leibniz conforme elas são apresentadas em suas cartas a Beauvais. Por exemplo, Guerra usa o número 1 para representar a linha inteira Yang e o 0 para representar a linha interrompida Yin. Não só isso, mas a ordem dos ideogramas segue também o sistema binário de Leibniz, que o Padre Guerra chama de ordem matemática ou natural, de modo que o primeiro hexagrama no livro das mutações do Padre Guerra é Tien. No livro do Padre Guerra o primeiro hexagrama é Kun e o último é Tien. Quando geralmente o primeiro ideograma seria Tien seguido de Kun e assim por diante. Aqui, em meu artigo, eu trabalhei 5 exemplos de casos de suposto figurismo de Padre Guerra. Aqui comentarei 2 deles e não vou comentá-los longamente, até porque foram sugestões brevíssimas que o próprio Padre Guerra deu e que ele não desenvolveu propriamente em seus comentários. O poema Tianxi, na tradução do Padre Guerra autêntico, descreve um homem excepcional. Um homem imenso que se exibe em praça, forte como um tigre. Ele é, por alguma razão, vermelho, avermelhado. E ele é um homem do Ocidente, como pode-se observar no fim do poema. Repete 2 vezes. Quem é tal homem, segundo os comentários chineses? Isto aqui não é de forma nenhuma um levantamento exaustivo da tradição de comentários, vamos ficar apenas com esses 2 exemplos. No comentário antigo de Mao, o Tianxi seria um poema satírico dedicado a um oficial que não sabe se comportar propriamente diante do rei. Chang e Chiang viram no poema uma moça admirada com um dançarino, um homem imenso, forte como um tigre. O texto estaria então cheio de louvor a este homem e não seria satírico. O que disse o Padre Guerra a respeito do Tianxi? Uma profecia, uma figura do Messias. Guerra está especulando sobre o caráter inspirado do texto. Aqui, concluímos, trata-se de figurismo, mesmo que seja apenas uma sugestão breve, mas sem embasamento teórico do Beauvais, sem enoquices.
Nas palavras de Padre Guerra, encontra-se ainda no cancioneiro uma estranha canção onde parece transparecer a crença num homem perfeito do Ocidente, que seria o Messias. Observe-se que o homem excepcional do Ocidente é vermelho, o que o Padre Guerra associa a um Messias ensanguentado. Há outras explicações para a cor, mas não vamos entrar em detalhes que o tempo é curto. Fica a questão, de onde viria a suposta inspiração do texto? Um texto de caráter profético. O próximo exemplo nos lembra do que Beauvais escreveu a respeito dos ideogramas chineses. Foi brevissimamente sugerido na introdução de Padre Guerra ao seu dicionário, em um contexto de comentários a trechos do livro do Gênesis. O ideograma Kan representaria significativamente uma quinta de regalo. Trataria-se de uma cerca de madeira a barrar a entrada, de algo como um jardim de delícias, um paraíso. Padre Guerra parece estar sugerindo que se trata do Éden. Como se vê, não bate com a etimologia mais aceita. Observamos imediatamente que há um Kan no meio do ideograma, o que sugere uma estrutura de tipo semântico-fonético. O Kan, portanto, sendo a carga fonética do ideograma Kan. Vamos às conclusões que o meu tempo vai estourar. Como os figuristas, Padre Guerra era ousado em suas interpretações, questionava a autoridade dos grandes comentários, a exemplo dos comentários de James Legge e Jussieu. Padre Guerra especulou a possibilidade da inspiração divina de certos textos chineses clássicos. Padre Guerra acreditava em revelação primitiva, que parece ter pontos de contato com a prisca teologia. Esse conceito de revelação primitiva, abro um parênteses, fica muito claro nas teorias do Padre Guerra sobre a origem das línguas, o que não cabe mencionar aqui, que é um problema enorme e complexo. Quanto às diferenças entre Padre Guerra e os figuristas, Guerra não era adepto da teologia de Beauvais, então sem cabalismo. Guerra aceitava a autoria dos textos conforme a tradição chinesa. Guerra não estava particularmente interessado nos ideogramas, como a gente sabe, ele passou a maior parte da sua vida trabalhando num sistema de robanização interdialética para os diferentes dialetos da China, o que ele chamou de chinês alfabético. Uma das razões pelas quais sua obra é pouco aceita, é de difícil acesso. O Padre Guerra não acreditava que o livro das mutações fosse de caráter profético ou uma figura de eventos bíblicos, dogmas ou personagens cristãs. Um outro parênteses, no fim do item, o Padre Guerra explica como consultar o livro, ou seja, como praticar a divinação, e encerra com boa sorte ao leitor. Em que consiste o figurismo do Padre Guerra? É um desenvolvimento pessoal independente, nós concordamos com o professor Antônio Menezes. Nele há a presença de revelação primitiva, ficou claro, nós entendemos, no exemplo do ideograma Kan. A contribuição do nosso artigo consiste neste último ponto. O Padre Guerra menciona algumas vezes em seus escritos a imagem das mãos direita e esquerda de Deus. À direita, abençoar o povo escolhido, os judeus e os cristãos. À mão esquerda, abençoar os pagãos, enviando-lhes, de tempos em tempos, professores inspirados que lhes guiem. Tal imagem da mão esquerda de Deus poderia representar a revelação ou inspiração direta de Deus aos pagãos, sem o intermédio das escrituras sagradas do cristianismo, a Bíblia, e sem o intermédio da Igreja institucional. Propomos que isto explicaria, no pensamento de Guerra, como a inspiração de textos chineses seria possível e justificaria o figurismo do padre português. Aqui uma bibliografia. Bom, uma apresentação bastante esquemática, confusa, mas ficamos por aqui. Se você tiver interesse, eu não sei quem ter interesse por esta apresentação,
pode me contatar por este e-mail. Xexê.